Dodói. Ok, antes de começar o vídeo eu tenho uma coisa a dizer. Murder Drones tem dublagem oficial. É só você vir no vídeo e ativar a opção faixa de áudio em português. No início, quando me falaram isso nos comentários, achei que era uma dublagem tipo a do MrBeast, mas nunca fiquei tão feliz por estar quadradamente enganado. O elenco tem muitas vozes conhecidas e só galera de peso. Vocês têm noção de que o Guilherme Briggs está na série? O Guilherme Briggs, apenas. Essas coisas não acontecem sempre, então vão lá, assistam, recomendem, deixem comentários em português falando da dublagem e quem sabe no futuro teremos mais séries como essas, dubladinhas pra nós. Você que está vendo isso, assista Murder Drones dublado imediatamente. Eu sou Blastite e nesse vídeo vamos destrinchar tudo que sabemos até agora sobre Murder Drones e refinar a última teoria para ficarmos preparados para o episódio 5, que sai dia 9. E se você não sabe nada de Murder Drones, tá aqui o resumão. Toma! Como o Glitch já tá postando os teasers do próximo episódio, então vamos começar por ele. Primeiro temos uma foto do N em um baile de gala na mansão dos flashbacks que ele teve. Essa imagem tem a assinatura de Elliot Mayhaw, que deve ser esse humano de cartola e provavelmente o pai da Tessa. Muitos comentaram que essa imagem faz referência a um quadro do filme O Iluminado, e de fato é idêntico. O segundo teaser é um vídeo dessa mesma mansão mostrando outros drones operários aparentemente se transformando e com a voz robótica do solucionador absoluto, igual quando Jay estava sendo reconstruída, perguntando se sentiram saudade. Esse é bem interessante porque Jay já tinha comentado sobre outros esquadrões e só aqui temos dois grupos se separarmos em trios. E também eles estão com os olhos desligados por algum motivo. Uzi ficou assim enquanto Jay usou aquele pulso eletromagnético, mas ela não ficou parada num lugar igual uma estátua. Então é possível que nesse momento eles estavam sendo controlados pelo solucionador absoluto, já que alguns segundos depois eles ficaram com aqueles olhinhos em X. E mais, com quem o solucionador absoluto tá falando? Com alguém que já viu antes ou com a gente? A terceira é mais uma imagem do Wayne perto de um retrato com a quarta drone sentada em uma cadeira e a Tessa em pé segurando uma pá. Talvez seja a pá que ela usa para resgatar os drones do lixão, apesar de algumas pessoas acharem que é para enterrar os cadáveres de outros humanos, mas além disso, nesse retrato dá pra notar que a silhueta das duas são bem parecidas, mesmas tranças e o mesmo laço. Talvez isso seja importante no futuro. O quarto é apenas um retrato escrito Murder Drones com sangue. Fiquei me sentindo um trouxa quando investi em imagem e percebi que eram só as letras que estavam invertidas. Bem, isso aqui não é um teaser, é um meme. E entramos na contagem regressiva para o episódio 5 com essa imagem da Tessa. Como é que ele falou? Bem aerodinâmica. Isso faz uma referência a Daft Punk, uma dupla que revolucionou a música eletrônica lá nos anos 90, mas aparentemente é apenas uma referência visual, mas quem sabe na cena de luta, como todo episódio tem, vai tocar uma música deles ou algo do tipo. Quando tivemos o trailer do anúncio do piloto da série, ele dava um pequeno vislumbre de como ela seria e continha apenas cenas do próprio piloto. Aliás, era apenas um piloto, né? Tipo, teve toda a última temporada de Meta Runners entre elas e se quiserem posso trazer essa série pro canal. Antes do episódio 2, eles postaram um teaser de temporada com entrevista, que era basicamente o Kevin e o Luke entrevistando o Liam Vickers. No início desse vídeo tem uma cena da Uzi na mansão dando aquela coringada de costume, que aliás, ainda hoje essa cena não faz nenhum sentido, pelo simples fato dessa mansão e a Uzi estarem em planetas diferentes até o momento. Também tiveram partes mostrando alguns storyboards muito bacanas de cenas que já vimos finalizadas, e uma arte conceitual muito bacana do Ken, que amaria ver isso até o fim da série. Passado alguns meses, finalmente tivemos o trailer oficial da temporada, que mostrava cenas dos 3 primeiros episódios, além de algumas delas que foram cortadas ou só não vimos ainda. Tipo, essa cena do lixão que provavelmente vai ser mostrada no próximo episódio, essa cena de 2 carcaças penduradas e essa frase do solucionador absoluto. You didn't have to see this. Antes do episódio 3, tivemos o vídeo intitulado Nova Era, onde tivemos algumas cenas do salão de baile que não apareceu no episódio, algumas cenas do episódio e outras 2 imagens soltas. E no episódio 4 tivemos um vídeo mostrando a perspectiva de um drone sendo perseguido por Uzi. Porém tivemos algo diferente aqui. Além do estilo de fita VHS, no início do vídeo apareceram algumas palavras no meio do glitch. Fome, precisamos de mais, mãe faz combustível de ossos e se esgueirar sobre. Não falei isso no vídeo anterior porque ele já estava grande demais e mentira, é que fiquei tão animado em ver a transformação da Uzi que eu esqueci. O que eu posso fazer? O episódio foi tão bom que desviou minha atenção, tá? Falei tudo isso até aqui pra vocês entenderem o padrão de postagens do Glitch. Vimos que os teasers do episódio 3 e 4 foram mais pistas do que iriam acontecer no episódio do que de fato cenas deles, igual no episódio 1 e 2. Então todas as coisas que vimos nesse teaser vão acontecer, mas não exatamente igual ao que está aqui. Só tenham isso em mente, ok? Outra coisa que vi comentarem é como a capa do teaser do episódio 4 dava um spoiler da transformação da Uzi no episódio, a capa desse teaser também poderia estar dando alguma dica, porque a imagem da capa é a mesma que vimos rasgado no vídeo como um enquadramento diferente. Olha o nível do raciocínio. O enquadramento deixando a quarta drone de fora significaria que ela não era tratada da mesma forma que o nosso trio principal, dando a ideia de que ela era reclusa e deixada de lado. Mas o teaser seguinte já refutou essa teoria facilmente porque é uma foto da Tessa apenas com ela, dando a ideia de um certo favoritismo da Tessa por essa drone, e por causa da semelhança física, isso me deu uma ideia maluca de que uma delas quer se transformar na outra. Apenas divagações malucas. Alguns de vocês devem estar cansados de me ouvir chamar ela de quarta drone
ou essa drone, porque muitos acreditam que essa drone aqui é o Sin, ou melhor, a Sin, pois ela é a única que não teve seu nome mencionado ainda, parece ser muito mais próxima da Tessa do que os outros, além de parecer ter relação direta com o próprio Solucionador Absoluto. Resumindo, ela é muito suspeita. Confesso que não acreditava nessa teoria, porque tudo que tínhamos era uma única cena dela e nada além de especulações. Mas com esses novos teasers, fica claro que ela deve ser um dos focos do episódio. Ela apareceu em todos os teasers e até parece olhar pra nós. Sim, ela estava nessas duas imagens também, bem aqui. Digam que também estão vendo ela e não é só minha febre. Então, com essas novas pistas, acredito que essa coisinha possa ser assim. Mas isso não muda muito a teoria principal nesse momento, porque mesmo se ela for assim, não sabemos qual é o objetivo dela antes do episódio 5 lançar. Então, procurei na internet algum significado da palavra assim, já que pode ser uma abreviação ou algo do tipo, e encontrei isso. Obrigado por compartilhar todo o seu conhecimento, Google. Ajudou pra caramba. Depois de procurar vários significados diferentes para diversas áreas diferentes, passando até em uma criptomoeda com esse nome, encontrei alguns que poderiam ter alguma conexão no futuro. Uma é a tradução de Sin, que significa antes em galês, o nome grego que significa do Monte Quintos e o mais promissor de todos. Sin é uma extensão de arquivo pouco usada para Windows. Então está confirmado, os drones são programados em Java no Windows e todos estão corrompidos porque a user se infectou enquanto baixava animes pirateados, contaminando todos no processo. Foi mal, eu viajei. Então, como a teoria do Sin permanece praticamente a mesma coisa, vamos tentar explicar outras coisinhas que deixei de lado na última teoria, ok? Como, por exemplo, qual é o real propósito do Solucionador Absoluto? Sério, qual é a função prática desse troço? Ele nos foi apresentado como um programa que dá uma série de habilidades para os drones. Ele está presente nos dois modelos, mas são usados de maneira diferente. Enquanto nos drones de desmontagem foi apenas usado para reconstrução e teletransporte, as drones operárias foram além. Elas podem se teletransportar, manipular objetos e outros drones que não tenham esse programa ativado em seu sistema, e vemos que pelo menos a Uzi pode criar matéria orgânica e virar isso daqui. Além disso, a voz robótica que vimos no teaser é do Solucionador Absoluto, porque é a mesma voz do episódio 2, e ele mesmo disse que está seguindo sua diretriz. Que diretriz é essa, ou quem fez ela, não sabemos. A teoria mais famosa da comunidade é que o Solucionador Absoluto é na verdade um vírus que deve ter se espalhado pelos planetas até chegar em Cobre 9. No episódio 1, fomos apresentados aos drones de desmontagem, criaturas extremamente poderosas, mas que têm uma fraqueza bem característica, o superaquecimento, que fazia eles terem a necessidade de consumir o óleo de outros drones, além de serem sensíveis ao sol, que faz referência direto a vampiros. E não para por aí. O episódio 4 N encontra uma fita intitulada de drones zumbis, que deve se referir à transformação de Uzi e talvez aquela centopeia gigante que Jay virou, já que ambas não estavam totalmente no controle de seus corpos e zumbis é meio que isso, eu acho. Na cultura pop, tanto vampiros quanto zumbis podem transformar outras pessoas na mesma coisa por meio de mordidas e ou vírus. E se os episódios têm referências a filmes de terror, o que impede da própria série ter esses elementos? Uma infecção por vírus normalmente em seres humanos causa febre como sintoma, porque o nosso sistema imunológico tem como uma das formas de defesa aumentar a temperatura média do nosso corpo, já que algumas bactérias, fungos e vírus não sobrevivem a altas temperaturas. Só que às vezes ele também esquece que nós também não sobrevivemos a essas altas temperaturas por muito tempo. Porém, não acredito que o superaquecimento seja o antivírus dos drones agindo, até porque isso não faria sentido nenhum, já que vírus de máquinas são digitais, e aquecer não resolveria o problema. Mas que seja uma consequência por usar um programa que exige muito processamento para executar todas aquelas habilidades que vimos usarem. E consumir fluidos como o óleo é uma ótima maneira para diminuir essa temperatura, como é usada, por exemplo, em freios de automóveis ou em water coolers para quem manja de computadores. E sendo um fluido, ele vai evaporar com o tempo, obrigando o drone a consumir mais óleo para controlar sua temperatura. Essas sacadas do Liam em misturar o sobrenatural com tecnologia são muito legais, e é isso que eu gosto muito em Murder Drones, além de todos os personagens principais, é claro. E não podemos esquecer que existe uma cabine de febre em um laboratório no subterrâneo que aparentemente trata os drones desse vírus. Falando no laboratório, eu realmente não consegui ler tudo que estava escrito nessa folha que o Zé achou, mas nele dá pra ver que é uma espécie de controle dos drones que ficavam ali. Dá pra ver algumas perguntas e respostas de funcionários sobre um drone com designação N que iria para desmontagem. E como eu falei em outro vídeo, esses IDs são exclusivos dos drones de desmontagem. Então, além de mostrar que já existiam drones de desmontagem em Cobre 9, essa linha de drones eram operários que foram aparentemente desmontados, e talvez daí que veio o nome drones de desmontagem. Nos trailers temos duas cenas mostrando que seriam dois lixões com operários descartados, um no planeta da mansão e o outro em Cobre 9, julgando os filtros das imagens. Também na cabana onde o Zé achou os papéis, vimos uma fantasma. Não, Doll, sai daí, essa fantasma aqui. Com os teasers mais recentes, vemos que ela é idêntica
a quarta drone, e como ela é assim, talvez seja uma espécie de alucinação da Uzi por ter assim dentro de seu sistema. Ou talvez... A quarta drone pode ser a S mencionada nos papéis, e ela está aqui fisicamente seria muito estranho porque ela não teria se transformado em um drone de desmontagem, mesmo seu ID sendo de 1, e mesmo assim ela tem uns poderes de solucionador absoluto como vimos no flashback, e ela também pode criar aquela mão humana igual ao corpo de Jay fez. É meio bizarro pensar isso e não achei mais nada que sustente essa teoria, então vamos colocar ela também na caixinha de divagações. Na cabana, Uzi encontra aquela baratinha dourada, que no fim do episódio vimos que ela voltou para o bunker junto de Uzi, então quem sabe ele dê algumas informações que faça a Anne ter outro flashback onde deve se passar a maior parte do episódio. Também temos a fita VHS sobre os drones zumbis, que também tem alguma relação com o passado da mansão de alguma forma. Talvez Anne deve ter passado por toda a tortura no laboratório que a baratinha mencionou. Isso também me faz pensar se a mansão realmente está em outro planeta ou se Cobre 9 é na verdade a Terra totalmente destruída. Porque uma fita que engatilhou uma memória da mansão de Anne está aqui, uma fantasma idêntica assim está aqui. Temos uma cena totalmente sem contexto da Uzi na mansão e Cobre 9 tem uma lua e um planeta vizinho, apesar de bem próximo, muito parecido com Saturno. E só pra constar, o episódio 4 se passa em 13/13 de 3031, como podemos ver nesse teaser. Apesar desse ano ter 13 meses, estamos falando de mais de 1000 anos no futuro. É totalmente plausível que o calendário que conhecemos hoje ter mudado, e mais ainda, a Terra está nessas condições, aliás, humanos, né? E eu sei que a Uzi disse que toda a vida biológica no planeta tinha sido extinta com aquela explosão, mas como a Tessa no flashback era criança e agora está adulta, eu diria que deve ter se passado um pouco mais de 10 anos até o período atual da série. Tempo esse pra Tessa sair do planeta para viver sua vida em uma estação espacial ou outro planeta, sei lá, acontecer a explosão, Uzi fica adolescente, até porque não sabemos como funciona o crescimento de um drone, e a Tessa voltar. Ela tá até com uma malinha rosa de viagem. Divagações, divagações. E não podemos esquecer desse bichinho alienígena, porque essa é a mesma criatura que Nori desenhou naqueles papéis, então talvez ela tenha criado aquilo também. A Uzi também fez esse desenho, aquela drone na cabana também fez, mas ainda não faço ideia de como isso se encaixa na história principal, e nem porque Jay tem partes orgânicas. Tipo, eles comiam humanos, ou os alienígenas, ou o solucionador é os alienígenas, eu não sei. Na verdade, ainda temos muitas perguntas que infelizmente não consigo responder com o que temos no momento, mas o episódio 5 sai na sexta e até lá deve ter mais uns teasers por causa da contagem regressiva. Porém, o próximo vídeo só vai sair depois que vocês derem like e se inscreverem. Acharam que eu tinha esquecido, né não? Mas até lá, fiquem com esses 2 vídeos por enquanto. Obrigado pelo seu tempo e fui porque eu estou superaquecendo e preciso de uma dose de óleo.